Gustavo, o presidente Lula está lá no Japão, há uma grande expectativa, inclusive, de acordos comerciais para exportação da nossa carne. Queria entender um pouco da tua leitura em relação a isso, né? E o quanto poderia, de certa forma, trazer de impacto para este setor, para o nosso mercado. Bom, a economia japonesa é a terceira maior do mundo. Ela é muito relevante. Se a gente está falando do Japão comprar carne bovina, a gente está falando de uma população que importa praticamente toda a carne bovina que consome, embora tenha assim, o rótulo deles, mas na realidade a grande massa vem da Austrália e dos Estados Unidos. E atualmente os Estados Unidos está com o menor rebanho em cerca de 40, 50 anos. Ou seja, para atender a demanda japonesa em 2025, alternativas vão ter que ser buscadas. E o Brasil, dos grandes rebanhos do mundo, Índia, Austrália, África do Sul um pouco, o Brasil é o que tem mais condições de atender a esse momento deficitário para a população japonesa no consumo de carne bovina. Então, diante disso, acho que os dois lados estão querendo conversar. O Brasil teve muita evolução nos últimos anos em relação a termos sanitários. Ele já está para conseguir na Organização Mundial de Saúde Animal o não selo de problemas com febre aftosa. Então, diante disso, não é só o Japão que deve abrir carne bovina em termos de importação brasileira. Você tem cerca de 30% do mundo desenvolvido que não importa do Brasil com risco de saúde. Você tem regiões, acho que se eu não me engano, a Europa como um todo, você tem a obrigação de quarentena quando vem do Brasil. E a gente aqui no Brasil sabe que as coisas evoluíram muito. Se você conversa com donos de frigoríficos, você vê inclusive questionamento porque algumas exigências sanitárias aqui não são feitas na contrapartida em países desenvolvidos. Eles falam que a carne aqui é muito mais segura em termos sanitários do que em outros locais, mas a gente sofre com algum problema do passado, claro, e com outros problemas sociais do Brasil espalhados no país afora. Então, às vezes, essa imagem negativa, não tem saneamento no Brasil. A gente sabe que não é que todos os estados têm o mesmo índice de falta de saneamento. Você olha no sul, sudeste, eles são bem mais avançados em relação à parte do norte e nordeste do país, infelizmente. A questão dos frigoríficos entra um pouco nessa tecla. Tem problemas sanitários em algumas produções de animais no Brasil? Podem ter, mas não é que os frigoríficos que estão exportando estão com esse problema. Eles já são bem mais regulados, bem mais preocupados. Acho que as coisas evoluíram muito nos últimos anos, a consolidação nesse ponto ajuda. JBS, Marfrig e Minerva ficando muito grandes. E diante disso, a gente torce muito para essa abertura, para que outros países sigam. Eu acredito que isso aconteceria também e ajuda muito o país a crescer no longo prazo. Gustavo, quais seriam, de repente, ali os interesses, né, que a gente pode tentar imaginar de Lula mirando o Japão, o Vietnã? A gente está também no meio aí de tarifaço de Donald Trump, quando a gente olha para a nossa política externa. Eu imagino que ter mais alternativas ajuda, isso é bem básico, assim, de você não ficar dependendo dos Estados Unidos ou China, que são muito grandes e acabam sugando tudo que você oferece, você tem essa necessidade. E, de novo, o Japão é uma economia muito relevante, a gente tem o Sudeste Asiático crescendo bastante. Ainda acho que a gente explora muito mal os BRICS. A gente não consegue ver uma evolução relevante entre os países do BRICS em termos de comércio. A China é um caso diferente, mas se a gente pegar o que o Brasil comercializa com a Índia, não evoluiu tanto, com a África do Sul não evoluiu tanto, com a Rússia não evoluiu tanto. E de falar dos novos BRICS agora, que já vai dar o quê? 2 anos dessa nova adesão, pouco evoluiu também. Imagino que isso deveria ser muito mais estimulado, esses encontros para desenvolver comércio entre os países, até porque a gente vê que a balança, o que os outros países novos importam, muitas vezes o Brasil exporta. Você vê o Brasil exportando petróleo e países da África que entraram no BRICS importando petróleo. O Brasil poderia ajudar isso também.